Há quanto tempo que eu não gravo um vídeo assim, né? Abrindo a câmera e falando para a câmera apenas. E não postando aqui no canal um corte de uma das nossas lives que acontecem toda semana no canal CLFC Lives. Se você não é inscrito lá ainda, por favor se inscreva. Link aí na descrição. Vamos lá. Bom, hoje eu tô aqui para falar sobre a Champions League. Estamos aqui com um vídeo inédito. Eu acho que é a primeira vez nesse ano, eu acho, né, em 4 meses já de 2026, que eu gravo um vídeo assim. Coisa que eu espero repetir mais na Copa do Mundo, como foi das outras vezes, né? Enfim, vamos falar aqui sobre a Champions League hoje. Acabou a fase de quartas de final. Já temos as semifinais definidas e elas serão entre PSG e Bayern de Munique e também Bayern... Não, já falei PSG e Bayern de Munique. PSG, Bayern de Munique, Atlético de Madrid e Arsenal. E o vídeo não vai ter nenhuma edição absurda, eu não vou cortar também porque eu errei essa parte. Até porque eu tô gravando pela segunda vez que eu tinha errado antes a introdução. Introdução não, fiquei divagando aqui, tô divagando de novo. Vamos lá. Os jogos da ida eu postei o corte da live, né, como sempre. E a gente falou da vitória do Atlético de Madrid contra o Barcelona no Camp Nou, coisa que não acontecia há bastante tempo, e também não acontecia há muito tempo uma vitória do Barcelona contra o Atlético de Madrid na casa do Atlético de Madrid. Tanto faz se é Wanda Metropolitano, onde o Atlético de Madrid joga desde 2019, quando foi inaugurado. Inclusive sediou a final da Champions de 2019. E o Barcelona não vencia o Atlético de Madrid na sua casa, né, na época que jogava ainda no Vicente Calderón, há 29 anos que o Atlético não perdia como mandante para o Barcelona. E aconteceu agora, mas não foi o suficiente para o Barcelona se classificar. A classificação veio para o Atlético de Madrid, que pode estar mais perto do que nunca de ganhar a sua Champions League. Muitos dizem a seguinte frase, né? O futebol deve uma Champions ao Atlético de Madrid. Outros acham que o Atlético de Madrid não merece ganhar porque o Simeone pratica um anti-futebol. Eu discordo bastante, eu acho que todas as maneiras de se jogar são válidas. Não é só o futebol bonito, encantador. O cara que pratica quase o antijogo, e não é bem isso, né? Quem fala que o Atlético de Madrid não jogou futebol nesses jogos contra o Barcelona, não assistiu os jogos. Tá comentando aí de orelhada. Ou se ele ligou a TV para ver o jogo, ficou scrollando o Instagram o jogo inteiro e não prestou atenção, porque o Atlético de Madrid fez uma grande partida, principalmente nesse jogo da volta, mesmo perdendo. Eu acho que no jogo da ida o Atlético foi pior do que na volta. Mesmo ele perdendo o jogo da volta e ganhando na ida, o Atlético jogou melhor para mim no Wanda Metropolitano do que jogou no Camp Nou. Venceu lá por 2-0, muito condicionada pela expulsão do Pau Cubarsí. Na hora que ele faz a falta e é expulso, o Julián Álvares já abre o placar com um golaço de falta. Depois tem um gol do Sorloth fazendo 2-0. Para mim era uma bola defensável, mas o goleiro Juan Garcia não me passa confiança, e acho que não passa confiança para ninguém, né? O Atlético de Madrid também estava sem o Oblak, que até já estava disponível para esse jogo da volta, mas o Simeone optou por manter o Musso no gol e ele foi herói. Logo no começo do jogo ali o Yamal teve uma chance de abrir o placar e o Musso fez uma defesaça. Depois o Yamal consegue fazer o gol ainda no começo também, né? Isso foi com menos de 1 minuto. E aí aos 4 minutos sai o gol do Lamine Yamal, até por baixo das pernas do goleiro, mas não apaga a partidaça que fez o Juan Musso. O Ferran Torres faz 2-0 aos 24 minutos e parecia que a água ia pro brejo, né? Que a vaca ia pro brejo, a água ia pro brejo. Que o Barcelona iria conseguir eliminar o Atlético de Madrid, que o Atlético de Madrid pipocaria de novo na Champions. Mas o Atlético, contra o Barcelona na Champions League, nunca perdeu, inclusive, né? Estava falando aí dessa estatística de não perder em casa. Perdeu agora, mas se classificou, e é isso que interessa, né? É isso que interessa. Aos 31 minutos do primeiro tempo ainda, o Lookman fez o gol. Pouco tempo depois, 7 minutos depois do gol do Ferran Torres, o Atlético de Madrid empata não, ele diminui o placar e volta à frente no placar agregado por 3-2, gol do Ademola Lookman, que fez um bom jogo e foi uma grande contratação que o Atlético de Madrid fez nessa janela de inverno europeu. Foi contratado em janeiro, vindo da Atalanta. Ele quase se transferiu para a Inter de Milão no início da temporada, acabou milando a negociação, ele ficou um pouco encostado ali na Atalanta, tinha jogado muito na Atalanta nas últimas temporadas, e o Atlético fez essa contratação perfeita aí do nigeriano Ademola Lookman. Mas quem para mim foi o craque da partida foi o Antoine Griezmann.
Ele pode não ter feito gol, né, não teve a lei do ex aí com o Griezmann, mas o Griezmann jogou demais. E é um cara que é gigante, né, na história do Atlético de Madrid. E quem sabe possa se despedir com esse título de Champions, que seria inédito para o Atlético, inédito também para o Griezmann. Um cara que já ganhou tudo que tinha para ganhar com o clube praticamente, né, a nível espanhol, La Liga, Copa do Rei. O Griezmann ganhou com o Atlético de Madrid, como o Simeone também ganhou, né? O Simeone está aí há vários e vários anos no Atlético. Nos últimos anos várias vezes falar, agora o Simeone sai, ele nunca sai. Quem sabe agora ele consiga finalmente o título tão sonhado. Não vai ter o Real Madrid pelo seu caminho. O Atlético disputou na sua história 3 finais de Champions, perdeu 2 para o Real Madrid e uma delas para o Bayern de Munique, que pode ser o seu adversário na final, caso os dois cheguem. Enfim, o Barcelona do Hansi Flick está eliminado. É bom dizer, né, que o Atlético de Madrid abriu mão da La Liga. Ele já sabe que não vai ser campeão, já há muito tempo, né? O Atlético não disputou o título da La Liga. Ele está classificado para as semifinais da Copa do Rei. É o favorito por lá, eliminou o Barcelona pelo caminho, eliminou o Real Madrid também. E na La Liga o Barcelona decidiu não poupar no final de semana para abrir uma vantagem maior em relação ao Real Madrid. O Real Madrid empatou o jogo dele, o Atlético de Madrid perdeu, mas como eu disse, ele já largou o campeonato de mão, até porque ele está tranquilo ali no quarto lugar. Ele não vai subir e nem vai descer. Talvez até ainda possa subir, né? Mas é meio difícil também. Ele está à mesma distância que ele está para o terceiro colocado, ele está para o quinto. Na verdade, a distância para o quinto está maior. Então ele está tranquilo ali no quarto lugar, com a vaga assegurada para a Champions da próxima temporada. E o objetivo é ganhar a Champions dessa. E quem sabe também a Copa do Rei, né? 2 títulos seria ainda melhor. Mas eu tenho certeza que o torcedor do Atlético, se puder escolher, vai escolher a Champions. Claro que se puder ganhar os 2 é melhor, né? Como eu disse. Mas se for para escolher só um, obviamente, vai a Champions League. Bom, ontem também o PSG jogou contra o Liverpool. Foi o confronto mais tranquilo dessa fase. 2-0 para o PSG na ida e na volta. O Dembélé fez os 2 gols do Paris Saint-Germain lá em Anfield. Ele ligou o modo Champions, né? Ele ligou o modo bola de ouro de novo e eu não duvido que ele possa ganhar novamente, né? Caso o PSG venha novamente a ser campeão da Champions, que seriam 2 títulos seguidos, bicampeão, o Dembélé pode levar a bola de ouro de novo. Ainda teremos a Copa do Mundo, onde ele estará com a seleção francesa. Vamos ver o que nos aguarda aí, né? Porque a Copa do Mundo, claro, vai ter um grande peso. E vamos ver como é que o Dembélé vai sair lá. Agora então vamos falar dos jogos da quarta-feira. Primeiro eu vou falar aqui de Arsenal e Sporting, não tem muito o que comentar. O primeiro jogo foi 1-0 para o Arsenal lá em Portugal, gol marcado pelo Kai Havertz, assistência do Gabriel Martinelli. Agora na volta 0-0. Sim, vou dizer que foi um jogo burocrático do Arsenal, né? Porque eu não assisti ao vivo, estava assistindo obviamente Real Madrid e Bayern. Acho que a maioria estava, né? Diz aí nos comentários se alguém que está assistindo essa live optou por ver como jogo principal o Arsenal e Sporting, né? Tem gente que vê aquele mosaico com tela dividida, ou vê um jogo na TV ou no celular, enfim, 2 telas no PC. São várias maneiras, mas eu estava acompanhando Real Madrid e Bayern o segundo tempo ao vivo, né? Porque, mais uma vez, eu tenho uma história para contar na Champions League que eu perdi uma parte de um jogo histórico que foi esse Bayern de Munique e Real Madrid. Eu estava no dentista na hora do primeiro tempo. Eu cheguei lá por volta das 3h20 e saí no final ali do primeiro tempo. Consegui assistir um pouco no celular, mas a conexão estava muito ruim. Então eu não vi nenhum gol no primeiro tempo. Eu até cheguei em casa e falei, começou o segundo tempo e o gol foi sair lá no final, né? Os 2 gols do Bayern para garantir a vitória e a classificação. Aí eu falei assim, pô, eu tava na rua, saíram 5 gols no primeiro tempo. Eu não tava na rua, tava no dentista, enfim. Dentista e rua, né? Até o percurso em casa. E aí, quando eu chego em casa, não tem gol mais. Não sai gol no segundo tempo. Lá no final foi sair, né? Depois da expulsão do Camavinga. Mas é óbvio que eu vi os gols no intervalo, vi os gols depois de novo, os melhores momentos. E no primeiro tempo, vimos que o Real Madrid fez um bom primeiro tempo. Não à toa ele sai vitorioso da primeira etapa, né? Com um 3-1 no placar. E esse placar levava o jogo para a prorrogação. Esse placar levava o jogo para a prorrogação, lembrando que o Bayern ganhou de 2-1 no Santiago Bernabéu. E com menos de um minuto, o Manuel Neuer, um dos melhores, se não o melhor goleiro da história, ele comete uma falha. Eu lembrei do Fábio quando vi, né? O Fábio do Fluminense, goleiro, jogador com mais jogos na história do futebol, né? O Fábio aí aos seus 45 anos de idade. O Manuel Neuer está com 40. E o Neuer saiu. O Neuer que joga muito bem com os pés, é um dos melhores goleiros jogando com os pés
que já existiu. E ele é completo, né? Joga bem com os pés e com as mãos, não é só uma coisa como o Ederson era lá no Manchester City. Mas o Neuer errou o passe de perna esquerda, o Arda Güler foi muito esperto ali e corajoso também, né? Porque para chutar de primeira daquele jeito que ele chutou, ele acertou uma belíssima finalização abrindo o placar para o Real Madrid. Depois o Arda Güler faz um gol de falta. O primeiro gol com menos de um minuto. O segundo gol aos 29 minutos do primeiro tempo. Gol de falta com muito mérito para o Arda Güler, mas o Neuer também falhou. Toda vez que um goleiro vai e toca na bola, que não foi no ângulo de uma cobrança de falta, eu penso, pô, era melhor ficar parado, né? Porque pra mim ele meio que tira um pouco da beleza do gol, de quem bateu a falta, né? E você abre margem para alguém falar que ele falhou. E por ser o Neuer, eu considero uma falha. Ele foi com o braço ali, não defendeu. Sei lá, foi meio desconfiado pra bola. Era melhor ter ficado parado, que deixaria o gol mais bonito. Todo mundo ia falar, pô, golaço indefensável. Embora não fosse. Mas se ele fica parado, daí essa impressão. Enfim, o gol do Arda Güler faz o 2-0. Aí o Harry Kane desconta pro Bayern de Munique. Harry Kane, sempre ele, tá aí lutando pela artilharia. O artilheiro da Champions até aqui é o Mbappé com 15 gols. Não foi dessa vez que ele bateu o recorde do Cristiano Ronaldo de 17 gols em uma edição de Champions. Ele se despede aí com 13 jogos, né, que era o máximo que se podia fazer na época que o Cristiano jogava Champions. E ele fez 17 gols em 11 jogos. Então é um recorde aí, vai durar um pouco mais. Eu acho que é questão de tempo até alguém bater. Não sei se o Harry Kane poderia bater já agora. Deixa eu ver aqui exatamente com quantos gols que Kane tá. 12. Tem 2 jogos a semifinal, mas a final é difícil, mas não é impossível. Mas a gente vai falar sobre a questão de ter jogos a mais, né? Que na época que o Cristiano jogava tinha menos. Mas enfim, isso não é para desmerecer também caso alguém venha bater o recorde. E se for o Harry Kane agora, nessa edição é o único que ainda pode bater. Vamos ver, ele pode pelo menos ultrapassar o Mbappé também, né? Ou empatar com ele. Como eu disse, são pelo menos 3 jogos. 2 garantidos. 3 se ele for para a final com o Bayern, se não acontecer nada, né? Espero que não, que o Harry Kane fique saudável para jogar até o fim da temporada pelo Bayern, também a Copa do Mundo com a Inglaterra, né? Queremos ver todos os craques em campo. Então o Kane diminui o placar, mas logo depois o Mbappé coloca o Real Madrid na frente, não, né? Já estava 2-1 e coloca o jogo empatado de novo, empata o jogo no agregado novamente. A assistência do Vinícius Júnior para o Mbappé, mas o Vini fez um jogo não muito bom hoje, apesar da assistência. Não é que ele tenha jogado muito mal, porém ele perdeu chances importantes no jogo da ida, uma chance delas foi clara, e hoje também desperdiçou algumas oportunidades ali no ataque, né? O Real Madrid teve todos os problemas de lesão nessa temporada, né? Na defesa, no ataque, o Rodrigo fora da temporada, vai perder a Copa do Mundo também, o Alaba que nunca está disponível, né? Fica disponível um jogo, quando não tem ninguém o Alaba joga, e aí ele fica 10 jogos sem aparecer. O Militão ficou um tempo machucado, voltou hoje, e acaba tendo o azar, inclusive, da bola desviar nele, né, no chute do Luiz Dias, que marcou o primeiro gol lá no Bernabéu e marca o terceiro gol do Bayern hoje, o gol de empate na partida, que colocava o Bayern na frente de novo no placar agregado. E não pode dizer que foi o gol da classificação, porque matou foi o Olise, né? A expulsão do Camavinga é significativa para o empate do jogo do Bayern e também a virada, porque o gol sai muito pouco depois ali da expulsão do Camavinga. Expulsão que viu muita gente reclamando. No final do jogo ali o Arda Güler ficou pistola, foi pra cima do árbitro, até tomou cartão vermelho também no final da partida, com o jogo já terminado. O Arda Güler leva o cartão vermelho direto. Não tinha amarelo antes. O Vinícius Júnior também ficou muito revoltado. Vários jogadores do Real Madrid ficaram revoltados com a expulsão do Camavinga. Eu achei justa a expulsão do Camavinga, não vi nenhum absurdo não. Vimos muita reclamação também do Rafinha e da torcedores do Barcelona, jogadores do Barcelona, com a eliminação pro Atlético de Madrid. É bizarro realmente a situação que aconteceu no primeiro jogo de não marcar o pênalti, né? O cara vai bater o tiro de meta, o outro não percebe e bota a mão na bola, né? O goleiro já bateu o tiro de meta, aí o zagueiro quer ajeitar a bola com a mão para bater o tiro de meta de novo. Não, já tinha rolado e era para marcar o pênalti, mas não é a primeira vez que isso acontece. Inclusive no jogo do Arsenal, há 2 temporadas, contra o Bayern de Munique, isso aconteceu. Enfim, aí sai o gol do Luiz Dias e no final o gol do Olise. Baita golaço, o Olise fazendo uma temporada fantástica. No primeiro tempo ele não apareceu muito, foi falado na transmissão que ele não apareceu muito no primeiro tempo, meio que foi anulado pelo lado esquerdo do Real Madrid. No jogo da ida ele engoliu o Carreiras, né? O Mendy conseguiu dar uma atrapalhada nele nesse jogo.
mas no segundo tempo ele se soltou, finalizou várias vezes até acertar um belíssimo gol no final da partida, sacramentar a vitória do Bayern de Munique, vitória nos 2 jogos e um placar agregado de 6-4 para os bávaros. Ótimo trabalho do Kompany, que chegou com uma certa desconfiança, ninguém queria assumir o Bayern, então trouxeram o Kompany do Burnley, que fez um trabalho ruim na Premier League. Eu não acho que o trabalho do Kompany na Premier League tenha sido ruim. O time do Burnley era fraco, era esperado que fosse cair, caiu, mas ele tinha feito um trabalho bom na Championship. E vai aí se mostrando um grande treinador à frente do Bayern. Muitos podem falar que treinar um time grande, forte, é fácil, mas a gente está vendo aí que o Xabi Alonso não teve sucesso no Real Madrid. O Arbeloa está no primeiro trabalho da carreira, né? O Xabi Alonso estava no seu terceiro, né? Ele tinha treinado antes do Bayern Leverkusen, ele treinou também um tempo a Real Sociedad. Eu não sei se o Arbeloa vai continuar para a próxima temporada, né? Já saem rumores que o Real Madrid está de olho no Deschamps, que deve deixar a seleção francesa após a Copa do Mundo. É uma temporada que vai terminar sem títulos para o Real Madrid, né? Para o maior time do mundo, isso sempre é algo muito incômodo. Jogou a vida na temporada hoje e acabou, provavelmente, né? A distância para o Barcelona na La Liga é de 7 pontos, como eu disse, o Barcelona poupou para jogar na La Liga e abrir essa distância, conseguiu, vai ter o El Clássico daqui a alguns dias, e aí provavelmente vai definir o campeonato, né? Se o Real Madrid não ganhar, o campeonato acabou. Enfim, para o Barcelona ainda tem o título da La Liga para conquistar. Para o Liverpool, a temporada também praticamente acabou, é lutar por uma vaga na Champions. O Real Madrid já tem a sua vaga garantida para a próxima Champions League. E quanto ao Liverpool, né, a temporada, eu já falei no outro vídeo, não tem nem porquê, porque o Arne Slot não deve seguir. O Xabi Alonso, inclusive, é muito cotado para assumir na próxima temporada. O Sporting está lutando lá pelo Campeonato Português ainda. E sobre os eliminados é isso. Agora, um panorama rápido sobre a semifinal: PSG e Bayern, jogaço. Jogaço absurdo. Muitos vão dizer que é uma final antecipada e gostariam de ver esse confronto na final, mas o chaveamento deu eles no mesmo lado da chave. E do outro lado temos Atlético de Madrid e Arsenal, o jogo que muita gente está falando que não vai ter jogo, que vai ser retranca dos dois lados, só vai ser porradaria. Eu não acho isso, né? Pelo que o Atlético de Madrid jogou, e o Arsenal, quando quer jogar bola, também consegue. Claro, é um time que tem a sua principal força hoje na bola parada. É o que resolve o problema do Arsenal muitas vezes. Apesar de que nesse mata-mata contra o Sporting, né, ela não funcionou hoje, e no jogo da ida não foi numa bola parada que saiu o gol do Havertz. Bom, mas eu acho que vai ser um jogo muito interessante também. São treinadores sim com estilos parecidos, dos dois lados. O PSG defendendo o título, querendo ser campeão novamente pela segunda vez seguida. Do outro lado temos dois times querendo ser campeão pela primeira vez. E o Bayern querendo ser campeão pela 7ª vez, igualando o Milan, o segundo maior campeão da história. O Bayern quer muito se tornar o segundo maior da história e talvez assim finalmente assumir indiscutivelmente o posto de segundo maior time do mundo, ou da Europa pelo menos. Depois do Real Madrid, que a gente fala que é o Milan por ter 7 Champions, mas eu já acho que o Bayern é maior que o Milan hoje. Hoje com certeza, né? O Milan, coitado, chegou até a semifinal da Champions alguns anos atrás, perdeu para a Inter, e a Inter foi vice para o Manchester City naquela temporada, vice para o PSG na última, e dessa vez os italianos, nenhum deles chegou às quartas de final, e a Itália também não vai para a Copa do Mundo. É um péssimo momento para o futebol italiano. E também vamos ter então na semifinal um inglês, um espanhol, um alemão e um francês, bem diversificada a semifinal, né? Nenhum jogo ali, nenhum país com mais de um representante, né? Um representante aí de um time de cada uma das 4 grandes ligas. Será que isso define que hoje o campeonato italiano está abaixo do alemão e do francês? Eu acho que está, hein? Talvez não esteja abaixo do francês, porque tem times maiores além do PSG na França, claro. Tem lá o Olympique de Marseille, que é campeão da Champions, inclusive, né? Já foi campeão, foi o primeiro francês a ganhar. Até o ano passado era o único. Agora o PSG ganhou também. E costuma enfileirar, né, títulos franceses, como o Bayern faz na Alemanha. Mas de vez em quando o PSG é ameaçado e a gente vê uma disputa maior na Liga Francesa nessa temporada pelo título do que na Itália, por exemplo. Enfim, é isso. Os jogos da semifinal vão acontecer nos dias 5 e 6 de maio. Esses são jogos da volta, perdão. Os jogos da ida vão ser no dia 28 e 29 de abril. Jogos de volta dia 5 e 6 de maio. E a grande final será em Budapeste no dia 30 de maio. É isso aí, pessoal.
Então deixa o like aí no vídeo se gostou, se inscreve no canal se for novo por aqui. O vídeo ficou mais longo do que eu esperava, mas também foi para falar de 4 jogos. Eu acho que acabei falando mais, obviamente, de Real Madrid e Barcelona, que foi o jogo Real Madrid e Barcelona. Esse jogo nunca acontece na Champions, né? A última vez foi lá em 2011. E não aconteceu mais uma vez na era Cristiano e Messi. Poderia ser uma final nessa temporada, né? O chaveamento permitiria isso, mas os dois não foram competentes o suficiente para se classificar. Os seus adversários foram mais competentes, né? Assim fica mais certo para mim. Enfim, é isso. Até o próximo vídeo. Será que vai sair cedo o próximo vídeo ou só na semifinal da Champions?